Ó, cadê minha Nutri maravilhosa? Tá aqui com a gente já? Cadê ela? Carol Cortez. Oi, meu amor. Ah, tudo bem, Ju? Ai, tô bem demais, menina. Tô aqui no foco, né? Minha Muito bem, dietinha, ó. eu vejo sempre. Minha dieta tá em dia, atividade física, foquei total. Quero perder aí uns 6 quilos, voltar ao meu peso diante das 2 gestações. E uma coisa que tem me ajudado muito, Carol, inclusive recomendado por você, que é minha Nutri, é o jejum intermitente. Ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre o jejum intermitente, se realmente funciona, se é saudável mesmo. Me conte aí. Bem, o jejum intermitente é uma prática super antiga, por incrível que pareça, né? Antes de Cristo já se falava muito. É uma prática que dá muito certo, não só para a perda de peso, mas como também para a eliminação das toxinas do corpo, para a melhora da resistência à insulina, tá? Então, existe uma gama de fatores que é benéfico, que faz com que o jejum ele seja benéfico. Porém, isso que você falou no início, eu acho que veio muito a calhar. O jejum ele não é para todo mundo mesmo, tá? E para quem é que pode fazer jejum? Gente, de uma forma geral, são as pessoas que, por exemplo, acordam sem ser com tanta fome. Se você acorda completamente sem fome, ok, você é um bom candidato para fazer o jejum intermitente. Se você acorda com um pouquinho de fome, você pode trabalhar para poder melhorar não abrir o seu apetite quando toma o café da manhã, tá? Então, o jejum é sim uma prática muito saudável e deve ser introduzido para quem quiser. E assim, na verdade, eu até falo, o jejum não é para quem quer, é para quem pode. E quem é que pode? É quem consegue, por exemplo, se você for fazer um jejum matutino e quebrar com o almoço, por exemplo, é quem não acorda com muita fome. Então, se você acorda com muita fome, você não deve fazer jejum. Por quê? Porque a vista vai escurecer, você vai ter hipoglicemia, tá? A pressão pode cair. Então, é muito uma análise que você faz de você. Isso é fundamental para ter um sucesso no jejum, tá? Quando eu comecei a fazer jejum intermitente, eu senti um pouco de dificuldade no início. Depois, parece que o corpo entendeu. O corpo Isso. se adaptou. É isso? Exatamente. A gente tem 2 hormônios da saciedade, tá? E, em especial, grelina e leptina, são os hormônios que controlam a nossa fome. Então, se eu acordo e se eu não como nada, e se tá tudo bem para mim, se o meu estômago não fica roncando, se eu não sinto mesmo que eu preciso comer, porque tem gente que acorda com muita fome. Então, Sim. esse perfil não é um bom candidato para desenvolver o jejum intermitente. Quem acorda com um pouquinho de fome pode sim ficar sem comer e aí pode tomar café, chá, água, até um pouquinho de suco de limão, porque o suco de limão ele tem uma frutose baixa, então ele não quebra jejum. Tá? Lembrando que tudo sem adoçar, porque o princípio básico do jejum é manter o corpo em repouso, o intestino sem trabalhar, nesse sentido, tá? Sem digerir. Então, fazendo isso, eu não tenho pico de insulina. A insulina é um hormônio que, às vezes, quando ela está em alta, o peso da pessoa não baixa de jeito nenhum. Então, o trabalho que o corpo tem relacionado à insulina durante o jejum intermitente é muito bacana para perda de peso, para melhora da própria insulina. Não sei se eu estou sendo muito técnica aqui, tá? Não, tá compreensível. Tá dando para entender? Dá. Então, o corpo super se acostuma, entendeu? Porque os hormônios, eles são trabalhados. É aquela coisa, tem muita gente que fala, o jejum é muito legal para mim, porque se eu tomo café da manhã, abre o meu apetite, entendeu? Pois porque é. existe, sim. Para mim, melhora a minha compulsão. Isso. Por comida. Porque os seus hormônios da saciedade, eles ficam em alta, entendeu? Outra coisa também é barata, é uma dieta barata. Sim, sim. Não é porque você ali come menos durante o dia. Agora, quantas horas de jejum é o ideal? Existe isso? Olha só, existem vários protocolos de jejum, certo? Existe o jejum natural, que é, por exemplo, se você naturalmente, eu janto às 7 da noite e tomo café às 7 da manhã. Você aí já fez 12 horas de jejum. Tudo bem, ok. Tá. Existe o jejum que é programado, que é quando você faz um jejum de 16 horas. Por exemplo, janta às 8 da noite e quebra às 3 da tarde. E quebra às 3 da tarde, tá? Existe o jejum de 12, 16 e 24 horas, certo? 24? Carol, isso, tem de 72 também. 42 horas sem comer?
até 72 horas sem comer. E não faz Mas mal, aí, Carol? gente, olha, depende para quem. Entendeu? A prática do jejum é algo que é construída, certo? Como qualquer outra prática. Eu não posso, do nada, querer fazer um jejum de 72 horas. Eu vou perder muita massa magra, eu não vou conseguir. Então, assim, é tudo uma evolução. O que é que eu, como nutricionista, recomendo? Eu recomendo o jejum de 16 horas, porque eu acho, até o jejum de 20 horas vale a pena. Eu acho o jejum mais prático, sabe? Eu acho que é um jejum que você não vai realmente passar fome. É um jejum para regular os hormônios da saciedade e os hormônios da fome, certo? É verdade que a pessoa se concentra mais no que está fazendo? Totalmente. Por quê? Olha que interessante. Quando eu estou fazendo, se eu almocei, por exemplo, e vou tentar estudar, no momento da digestão, às vezes dá um sono, certo? Então, o sangue, ele se concentra, o meu corpo, ele é um só, o sangue, ele se concentra a nível estomacal e vai digerir. E o processo de digestão é um processo que demanda uma certa energia. Então, eu não consigo estar intelectualmente produzindo normalmente depois do almoço, porque dá um cansacinho. É tanto que muitas pessoas precisam do cafezinho. Por quê? Porque a cafeína é estimulante, eu sou uma delas. A cafeína é estimulante. Se eu não como, eu mantenho o estado de repouso do meu intestino. Certo? Sendo assim, toda a minha energia está muito mais focada na questão intelectual. Então, eu consigo produzir muito mais, tanto intelectualmente e muitas vezes, do ponto de vista físico. Tem pessoas, e quem está me assistindo, quem está assistindo a gente vai se identificar muito, que de manhã elas não conseguem comer. Se elas comem, ou em qualquer outra hora, se elas comem, elas não conseguem treinar bem. Por quê? Porque a digestão, ela requer energia, tá? Então, certo? Então, assim, é importante, é claro que se você... Não, o que eu quero dizer é que não existe uma regra, tá? Tem que comer no pré-treino. Não. E a concentração, ela vem muito com o jejum. É uma coisa, assim, observada em quase 100% das pessoas que o fazem, com responsabilidade. Sim, isso. Então, tem que consultar um nutricionista ou seu médico, é isso? É o ideal, tá? Mas eu também não acho que só vai fazer jejum se for para um nutricionista. Muitas vezes, até as crianças, elas fazem jejum e a mãe às vezes nem dá conta, no sentido de aquela criança, ela não quer ir para a escola, acorda tarde e vai sem tomar café da manhã. Vamos falar nem de criança, tá? Vamos falar do pessoal de 16, 17 anos, adolescente. Tá? Adolescente, Então, assim, ali já tá fazendo um jejum, tá? É uma forma natural. Também não existe aquela coisa, eu preciso ir para um nutricionista para fazer o jejum de todo jeito. Eu acho, sinceramente, isso a maior hipocrisia do mundo. Por quê? Porque, naturalmente, muitas vezes a gente faz jejum. Agora, fazer jejuns mais prolongados, após, de 24 horas, até de 20 horas também, aí tem que ser acompanhado com um nutricionista, certo? Outra coisa fundamental. Sim. Vai quebrar o jejum? Quebra o jejum com proteína, tá? Não é para estar quebrando o jejum com carboidrato. Fiquei sem comer, ok, vou comer um sanduíche agora. Não faça isso. Não é. Isso vai gerar grandes problemas. Não, de forma nenhuma. Isso vai gerar um grande problema na sua vida. Por quê? Por questão hormonal, tá? A insulina, que é o hormônio totalmente relacionado ao jejum, ela vai fazer um pico. E aí, ao invés de você emagrecer, a sua célula ela vai terminar recrutando aquela gordura e você, ao contrário, vai engordar. Então, assim, não quebrem jejum com proteína. Jejum é para ser quebrado com proteína, ok? E essa história de você comer gordura animal ou vegetal durante aquela janela de alimentação? Gordura animal, gordura vegetal não, certo? O que é a gordura animal? É a bacon... a carne com gordura também não é para ser mais gordura do que carne, certo? É uma carne com um pouquinho de gordura, tá? Não é para ser um grande pedaço de bacon. Pedacinhos pequenos de bacon, ok? Mais ou menos 30 gramas, tá? É claro que isso varia, tô falando mais ou menos que varia, né? Entendi. Mas é para vocês terem uma média em casa, certo? A gordura vegetal, ela é maléfica, tá? Então, gordura vegetal, não. Mas a gordura animal, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque ela vai dar mais saciedade e ela é muito palatável. É muito gostosa, né? Então, isso já vai fazer com que o paciente ele tenha uma adesão muito maior ao tratamento. Fica mais fácil. Agora, me diga uma coisa. Durante o jejum, o que é que não quebra? Por exemplo, água de coco quebra o jejum? Quebra porque sobe a insulina. Ela tem glicose. Glicose é açúcar. Não pode açúcar de forma nenhuma. Então, é só chá, água, café... E um pouquinho de suco de limão. E suco de limão. O resto quebra o jejum.
Então, o Isso, todo jejum, jejum. muita gente me pergunta isso, mas você fica sem nada? Eu fico. Eu como a última vez, à noite, até 9 horas da noite. Vou dormir, acordo, vou treinar em jejum, e aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre treino em jejum. Venho para a Band, estou sem comer nada desde ontem, só tomando água, já tomei um cafezinho também, e algumas suplementações que não quebram jejum. E aí, depois do programa, é que eu vou almoçar, né? Perfeito. Então, eu queria saber. O que é que eu ia falar mesmo? Esqueci. Chega, Carol. Eu Você estava perdi. perguntando se isso é um problema, ficar, se não quer, você consumir alguma coisa e não quebrar o jejum, você estava falando, estava nesse Exato. raciocínio. Muita gente me pergunta, exatamente. Muita gente me pergunta como é que eu aguento isso, né? E a questão do treino em jejum. Sim. Bom, o treino em jejum ele é super benéfico para muitas pessoas, né? E você é uma delas. E Amo. cabe ao próprio indivíduo analisar se ele realmente está apto para aquilo. Por quê? Porque tem gente que realmente não consegue treinar em jejum. Por isso que eu falei, é fundamental ir para um nutricionista? Depende. Eu poderia estar aqui, né, dizendo, sim, vamos lá para o consultório, mas eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Então, assim, depende. Se analise, até porque o nutricionista ele vai precisar desse feedback, desse seu feedback. Então, tem pessoas que sim conseguem treinar em jejum, rendem muito mais em jejum. Porque, como eu Muito falei mais. Por quê? Porque se você comer, o que vai acontecer com pessoas com seu perfil, tá? Ela vai comer, ela vai se sentir mais cansada, porque a digestão, ela recruta muita energia do corpo, tá entendendo? Então, você não vai treinar com o mesmo rendimento que você treina estando em jejum. Então, treinar em jejum é uma prática que se constrói, sim, é muito mais fácil do que muita gente imagina, certo? E você precisa tatear. Você precisa ver, peraí, eu preciso de uma banana ou só com café sem açúcar eu consigo? Entendeu? Ou só sem nada eu consigo treinar. Isso que essa autoavaliação que você vai fazer de você é fundamental, tá? Porque eu, como nutricionista, ou qualquer outro médico não pode impor. Você vai fazer assim. Sim, mas se você não se sente confortável dessa forma, entendeu? Então, essa autoanálise que o paciente faz dele mesmo é fundamental para o sucesso do tratamento. Então, tem pessoas que sim conseguem treinar super bem em jejum, conseguem se concentrar muito mais, porque quando a gente come, a gente fica muito mais pesado, mais cansado e às vezes não consegue raciocinar bem, certo? E o princípio é esse, é entender o próprio corpo. Agora, Carol, jejum, por exemplo, com pessoas que fizeram redução de estômago, que tem aquela comida de 3 em 3 horas e tudo mais, funciona? Inaplicável. Tá. Por quê? Obviamente, se foi uma redução de estômago recente. É preciso que ele respeite os horários por questão absortiva. Ele vai precisar daqueles nutrientes para poder entrar na célula do corpo e reparar todo o tecido, certo? Agora, se já fez uma redução de estômago há 1 ano, 2, o jejum vem super bem, tá? Outro detalhe importante, pessoas que têm dores de cabeça constantes não devem fazer jejum, só vai piorar a dor de cabeça. Quem tem tendência a ter trombose, por exemplo, 0 jejum, não pode, certo? Agora, Carol, então, alguns detalhes... Qual é o poder do jejum nesse processo de emagrecimento? Bem, a primeira coisa que ele faz é regular a fome. Então, você para de ficar sentindo fome sempre, certo? Então, você fica saciada muito mais rápido, né? Ou saciado muito mais rápido. Você não vai ter fome toda hora. Concentração muito maior, certo? Concentração, disposição muito melhor, tá? Uma coisa que eu acho assim fundamental é que existem estudos relacionados à fertilidade com jejum, certo? Então as mulheres, algumas mulheres que têm inclusive dificuldade em engravidar, quando iniciam o processo de jejum, como o próprio jejum, ele gera uma desintoxicação do corpo, então o corpo ele fica muito mais puro, então o nível de ovulação ele é maior, tá? Carol, quero lhe agradecer demais pelas suas explicações aqui. Gente, eu sou fã dessa mulher. Vão lá, sigam Carol Cortez Nutri, né? É isso? Isso, exatamente. Carol Cortez Nutri. Façam os desafios de Carol, ela é maravilhosa. Amo, já fiz vários. Me ajuda demais. Só consigo fazer dieta com ela. Um beijo.
Beijo, até mais. Tchau. Adorei. Vocês viram, gente? Eu queria trazer esse tema para vocês aqui, jejum intermitente, porque tem me